Boa noite. Nesta noite de 6 de novembro de 2020, convido a todos os irmãos encarnados e desencarnados para elevarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo a presença dos espíritos superiores e do mentor da nossa casa espírita Eulália Nogueira para nos auxiliarem no estudo do Evangelho no Lar. Então, hoje, faremos a continuação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução 2. Autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna, desde o início, todas as opiniões. As divergências de opinião que se resultam disso são a consequência inevitável do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade, e é útil que tenham lugar no começo do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Os espíritas, que por causa disso têm alguns temores, devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito, vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Esta é a sua força, a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada como um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um só homem. É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um areópago, onde não se impõe nem as sociedades, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as vaidades patrióticas, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões da supremacia individual, pois nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação que silenciaram ou discordâncias e dará razão ou não a quem de direito. Diante deste imponente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada em uma tempestade. A opinião universal, eis o juiz supremo, é quem se pronuncia em última instância. Ela é formada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas o peso relativo da balança. Se é falsa, não pode se sobrepor sobre as demais. Neste imenso conjunto, as individualidades desaparecem, e isto representa uma extraordinária derrota para a vaidade e orgulho humanos. Este conjunto harmonioso já se anuncia, e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois, daqui para frente, vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sobre a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos, e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Esta será um indício seguro no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos e dos diversos lugares em que se comunicam. É um sinal seguro sobre
qual dos dois sistemas será o dominante. Tem uma nota, meus irmãos, que fala a respeito do que é ortodoxia, doutrina intransigente e intolerante, que não é a nossa, né? Porque a nossa doutrina é uma doutrina e nos conduz a ter uma fé raciocinada, tá? E a outra palavra é o Areópago, que eu falei errado, né? Areópago, Tribunal de Sábios e Literatos em Atenas, né? Atenas é na Grécia, então provavelmente deve ser um tribunal de filósofos, né? Ao meu entender. Não vejo muito necessário, meus irmãos, fazermos a interpretação total deste texto, né? Porque está bem esclarecido. Então, peço agora que os espíritos de luz, médico do espaço, fluidifiquem as nossas águas, colocando nelas fluidos de paz, amor, sabedoria e a medicação individual específica para cada um de nós neste momento, nos mostrando que devemos ser unidos cada vez mais pela lei de Deus e pela lei do amor e da caridade. Então, meus irmãos, agradeço a todos o carinho, né, nesse momento, e que possamos nos encontrar o mais rápido possível, pessoalmente. Obrigada por tudo, que assim seja. Um grande abraço de luz e de amor a todos. Uma boa noite.